Olá, bem-vindo! Se inscreva no canal, e deixando o gostei, e vamos ver as 5 principais criptomoedas para ficar de olho esta semana. BTC parece estar no estágio inicial de uma recuperação esta semana, e ADA, XLM, XMR e MANA podem seguir. Os ursos estão tentando estender o recorde do Bitcoin, BTC, de 9 velas semanais vermelhas consecutivas para 10 semanas. Mas os touros estão tentando evitar essa ocorrência negativa. Embora o sentimento permaneça negativo, Arthur Reis, ex-CEO da gigante de derivativos BitMEX, prevê que o Bitcoin chegue ao fundo na faixa de 25 a 27 mil dólares. Os dados on-chain da Glassnode mostram que o dinheiro inteligente pode ter começado a acumular Bitcoin. As saídas líquidas das principais exchanges de criptomoedas atingiram 23.286 Bitcoin em 3 de junho, a maior desde 14 de maio. Outro sinal positivo de acumulação é que o investimento em produtos negociados em bolsa, ETPs, Bitcoin foi forte em maio, e só aumentou ainda mais nos 2 primeiros dias de junho, de acordo com o relatório da Arcane Research. Os ETPs possuem 205 mil Bitcoins sob gestão, o que é um novo recorde. O Bitcoin poderia aparecer e iniciar uma recuperação? Se isso acontecer, as altcoins selecionadas podem seguir o líder. Vamos estudar os gráficos das 5 principais criptomoedas que podem liderar o rally de alívio. BTC, dólar, caiu abaixo da média móvel exponencial de 20 dias, 30.459 dólares, em 1º de junho. Os touros tentaram empurrar o preço de volta acima da EMA de 20 dias em 2 e 3 de junho, mas os ursos não cederam. Os ursos tentarão puxar o preço abaixo do forte suporte em 28.630 dólares. Se eles conseguirem fazer isso, o par BTC, dólar poderá cair para o suporte vital em 26.700 dólares. Espera-se que os compradores defendam essa zona de suporte com todas as suas forças, porque se não fizerem isso, a tendência de baixa poderá ser retomada. No lado positivo, os touros terão que empurrar e sustentar o preço acima de 32.659 dólares para sugerir que uma nova tendência de alta pode estar começando. O momento de alta pode aumentar em um intervalo e fechar acima da média móvel simples de 50 dias, em 33.778 dólares. O par poderia então subir para a meta padrão de 36.688 dólares e posteriormente para 40 mil dólares. O gráfico de 4 horas mostra que a ação do preço está sendo espremida. Embora os touros tenham empurrado o preço acima da EMA de 20, eles estão enfrentando forte resistência na SMA de 50. Isso sugere que os ursos estão ativos em níveis mais altos. Um pequeno positivo a favor dos touros, que eles não permitiram que o preço quebrasse abaixo do suporte em 29.282 dólares. Se o preço subir do nível atual e ultrapassar a linha de tendência de baixa, os touros tentarão empurrar o par para a SMA de 200. Por outro lado, se o preço quebrar abaixo de 29.282 dólares, a próxima parada poderá ser de 28.630 dólares. ADA, dólar, Cardano, ADA, quebrou acima da linha de tendência de baixa em 31 de maio, mas os touros não conseguiram sustentar os níveis mais altos, como visto no longo pavio no castiçal do dia. Embora os ursos tenham defendido com sucesso a linha de tendência de baixa, um pequeno ponto positivo é que os touros mantiveram o parada. O ST acima da EMA de 20 dias, a 0,56 centavos. Isso aumenta a possibilidade de uma quebra acima da linha de tendência de baixa. Se isso acontecer, o par pode subir para a SMA de 50 dias, a 0,67 centavos. Onde os ursos podem novamente representar um forte desafio. Uma quebra e fechamento acima desse nível sugerirá uma possível mudança na tendência. O par poderia então subir para o nível de quebra de 0,74 centavos. Ao contrário dessa suposição, se o preço cair e cair abaixo de 0,53 centavos, os ursos tentarão puxar o par para 0,50 e depois para 0,44 centavos. O gráfico de 4 horas mostra que o preço foi espremido entre SMA de 200 e SMA de 50, mas é improvável que essa negociação de faixa apertada continue por muito tempo. Se os touros impulsionarem o preço acima da SMA de 200, o par poderá tentar um rally para 0,64 centavos. Uma quebra e fechamento acima desse nível pode abrir as portas para uma possível alta para 0,69 centavos. Por outro lado, se o preço cair e quebrar abaixo de 0,53 centavos, a venda poderá ganhar impulso. O par pode então cair para 0,50 e, posteriormente, para 0,47 centavos. O XLM, dólar, Stellar, XLM, subiu acima da EMA de 20 dias, a 0,14 centavos, em 30 de maio, que foi a primeira indicação de que a pressão de venda pode estar diminuindo. Os ursos pararam o movimento ascendente perto da SMA de 50 dias, a 0,15 centavos, mas não conseguiram afundar e sustentar o preço abaixo da EMA de 20 dias. Isso sugere que os touros estão comprando as quedas para a EMA de 20 dias.
Se os touros conduzirem o preço acima da SMA de 50 dias, isso sugerirá o início de uma recuperação sustentada. O par XLM, dólar, poderia então tentar um rally para 0,18 e posteriormente para a SMA de 200 dias, a 0,21 centavos. Essa visão positiva será invalidada no curto prazo se o preço cair e quebrar abaixo de 0,13 centavos. Tal movimento irá sugerir que a demanda seque em níveis mais altos. Isso poderia puxar o par para 0,12 centavos. Se esse suporte também ceder, os ursos tentarão retomar a tendência de baixa, afundando para baixo do nível psicológico de 0,10 centavos. O gráfico de 4 horas mostra que o preço está sendo negociado dentro de um triângulo simétrico. Se os touros empurrarem o preço acima da linha de resistência do triângulo, o par pode subir para 0,15 e posteriormente tentar uma alta para a meta padrão de 0,17 centavos. Alternativamente, se o preço cair do nível atual, os ursos tentarão afundar o para baixo da linha de suporte do triângulo. Se eles fizerem isso, a venda pode se intensificar, e o par pode deslizar para o forte suporte em 0,13 centavos. XMR, dólar, Monero, XMR, fracassou em subir acima da SMA de 50 dias, a 202 dólares, pode ter tentado os comerciantes de curto prazo a registrar lucros. Isso baixou o preço para a EMA de 20 dias, a 189 dólares. Os touros estão tentando defender a EMA de 20 dias, mas a falta de uma forte recuperação sugere uma demanda fraca. Se o preço se mantiver abaixo da EMA de 20 dias, a próxima parada poderá ser a linha de tendência de alta. Uma quebra e fechamento abaixo desse suporte pode reduzir o preço para 167 dólares. Pelo contrário, se o preço se recuperar do nível atual, os compradores tentarão superar a zona de resistência entre a SMA de 50 dias e 210 dólares. Se eles conseguirem fazer isso, o par XMR, dólar, poderá estender seu rally para 230 dólares. O par vem caindo dentro de um canal descendente, sugerindo uma pequena vantagem para os vendedores. Se os ursos baixarem o preço abaixo do canal, o momento negativo pode aumentar, e o par pode cair para 167 dólares. Alternativamente, se o preço se recuperar da linha de suporte, os compradores tentarão impulsionar o par acima do canal. Se eles conseguirem fazer isso, o par poderá novamente tentar uma quebra acima da resistência aérea em 210 dólares. Mana, dólar. Decentraland, Mana, não conseguiu ultrapassar a EMA de 20 dias, a 1,06 dólar, nos últimos dias. Mas um pequeno positivo é que os touros não desistiram de muito terreno. Isso sugere que os touros estão comprando em quedas, pois antecipam um movimento mais alto. Se os touros impulsionarem o preço acima da EMA de 20 dias, isso sugerirá que os ursos estão perdendo o controle. O par Mana, dólar, poderia então subir para a resistência aérea em 1,36 dólar. Este é um nível importante para ficar de olho, porque uma quebra e um fechamento acima dele podem sinalizar que um fundo pode estar no lugar. O par poderia então subir para 1,68 dólar. Por outro lado, se o preço cair e quebrar abaixo de 0,90 centavos, isso sugerirá que os ursos não estão dispostos a desistir de sua vantagem. O par poderia então testar novamente o suporte crucial, em 0,60 centavos. Os ursos terão que puxar o preço abaixo desse suporte para indicar a retomada da tendência de baixa. O gráfico de 4 horas mostra que o par está sendo negociado dentro de um intervalo apertado entre 0,94 e 1,04 dólar. A EMA de 20 gradualmente descendente e o RSI no território negativo sugerem uma ligeira vantagem para os vendedores. Se os ursos puxarem o preço abaixo de 0,94, o par poderá cair para 0,90 centavos. Pelo contrário, se os touros elevarem o preço acima de 1,04 dólar, isso sugerirá que a demanda excede a oferta. Isso poderia abrir as portas para um possível rally para forte resistência aérea em 1,15 dólar. Se o preço cair deste nível, o par pode oscilar entre 0,90 e 1,15 dólar por mais algum tempo. Uma quebra e fechamento acima de 1,15 dólar pode sugerir que os compradores estão em vantagem. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco. Você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão. Deixe o gostei e inscreva-se no canal, isso realmente me incentiva e até a próxima!